O Pó de Palco está de volta. Hoje tivemos a conversa com Domingos Coimbra, baixista dos Capitão Fausto. Músicos ou artistas? Quem é que são os Capitão Fausto? Músicos como amigos são artistas. É essa a definição que te dá? Não. É um grupo de amigos que gosta de fazer música e se diverte bastante a fazê-lo e ao longo dos anos começou a encarar isso de forma um bocadinho mais séria. Isso é curioso porque a maneira como vocês começaram, juntaram-se todos a ouvir a mesma música. Sim, ou um bocadinho diferente, mas o grande propósito de juntarmos é porque ouvíamos coisas parecidas e por isso havia ali e ainda ouvimos, e havia ali uma sintonia, de certa forma, que eu acho que existe quando começam as bandas todas, não é? As pessoas têm ali um lugar comum, claro. E depois a partir dali é o que acontecer. Vocês juntaram-se, que estavam todos na faculdade a estudar? Muito antes disso. O Francisco, o Salvador e o Manel conheço desde que tenho 10, 11 anos, o Tomás conheço desde que tenho 14, 15, e a banda começámos a tocar juntos para aí com 16, 17 anos. E depois Capitão Fausto só lançou um disco a sério, o primeiro disco é em 2011, portanto há 6 anos. Depois desse foram mais 3, agora. Exatamente. Como é que tem decorrido a vossa turnê, a vossa digressão? A dos teatros tem corrido muito bem. Tem graça porque são lugares sentados, nós estamos habituadíssimos a tocar para pessoas em pé. E a cena dos teatros é que as pessoas estão mais atentas, então nós temos mais alguma responsabilidade e é um circuito que nunca tínhamos feito muito, que já é um número mais considerável de pessoas a ver os concertos, não é? E ao mesmo tempo da nossa parte são concertos também relativamente mais exigentes, de outra forma, porque as pessoas estão mais atentas aos detalhes, se calhar. Acaba amanhã a vossa digressão na Casa da Música? Amanhã acaba na Casa da Música, mas depois começamos a tocar logo em maio e em junho pelos festivais de verão, mas amanhã é o último. Como é que tem sido o feedback do público, dos fãs? Eu acho que tem sido bom. Eu acho que uma das coisas também desta digressão é que fomos a alguns sítios onde nunca fomos, por exemplo, e por isso aí naturalmente a relação se calhar ainda não é tão próxima, mas depois em algumas cidades e em alguns teatros onde nós fomos ficámos absolutamente surpreendidos com a quantidade de pessoas que foi e com a quantidade de pessoas que cantavam as músicas. Se calhar há 1 ano ou há 2 anos não seria assim, não é? Mas temos a plena noção de que há imensos sítios onde vamos que ainda temos por exemplo, mais no Alentejo, ainda há algumas cidades onde ainda temos de conquistar algum público, porque lá está, é uma ideia errada achar que uma banda, porque está a fazer muito sucesso nas principais cidades, que ela tem a carreira assegurada, claro, de certa forma. Eu acho que há um país inteiro para descobrir e nós, por um lado, temos se calhar o lado mais urbano, sem qualquer tipo de conotação negativa para o restante, que já está de certa forma mais sustentável de público. Esta digressão que tem feito também é termos vindo e dar a conhecer a nossa música a pessoas que se calhar nunca nos tinham ouvido ao vivo, ao passo que em Lisboa ou no Porto há pessoas que já nos viram 14 vezes a tocar, e aqui para muitas pessoas, em alguns sítios, em alguns teatros, foi a primeira vez ou a segunda, se tanto, e por isso esta digressão tem corrido bem por causa disso. Acho que temos alargado ainda mais o número de pessoas que ouvem a nossa música. E não é a primeira vez que vocês vêm em Coimbra? Já cá vieram? Não, é a quinta para aí. Já cá vieram à Queima das Fitas em 2013? Sim, penso. Já foi há algum tempo. Não gostaram da Queima das Fitas? Estão a pensar o que é que Nós gostámos muito do concerto, o concerto foi muito divertido, só que estava a chover imenso. E nós tocámos cedo e havia imensas pessoas que ainda estavam nos autocarros para irem e não sei o quê, e não estava muita gente, mas nós gostámos imenso do concerto. Na altura viemos com o nosso amigo Gonçalo Pestrelo e com o Joaquim Quadros, e eles até cantaram connosco uma música, por isso eu lembro-me bastante bem desse concerto. Mas eu acho que as queimas são, às vezes, começam a ser difíceis para as bandas. E também, lá está, não digo isto com qualquer tipo de interpretação negativa, mas as queimas hoje em dia já vivem mais de música, mais de dança, não é? Há uns anos havia um circuito muito mais de música rock nas queimas e hoje em dia acho que até naturalmente começa a ser mais virado para a dança, porque as pessoas chegam mais tarde, sim, querem estar... É aquilo que eu gosto de chamar o bombijola, um clássico. E isso também tem um lado muito apelativo e eu acho que nos últimos tempos a música rock saiu um bocadinho, claro que não na totalidade, há sempre concertos de rock, mas é dada uma atenção se calhar maior à música de dança, à música eletrónica,
Mas nós gostamos imenso de tocar nas queimas e já fizemos algumas, a de Coimbra, vamos agora fazer a de Leiria para a semana, e por isso são desafios interessantes, porque nas queimas há sempre uma grande percentagem de pessoas que não conhecem a tua música. O público é muito diferente. E por isso é engraçado ver como é que isso corre. Geralmente corre bem, mas também algumas vezes corre mal. As pessoas nem estão para ali viradas, não querem estar a ouvir aquilo. Mas pronto, há de tudo, como em tudo. Falando nisso, em que medida que tu achas que a vossa música se enquadra no panorama nacional? Simplesmente por o ser, não é? Eu não acho que nós sejamos uma banda que represente o que quer que seja do panorama da música nacional. Eu acho que nós somos mais uma banda que está a fazer música e por isso essa banda soma à quantidade de outras bandas e do leque de variedade que eu acho que existe. Porque eu não acredito muito, por exemplo, numa análise qualitativa de bandas, haver a ideia de que existem umas que são melhores do que as outras, porque é tão subjetivo. A única coisa que existe é bandas, se calhar, que arranjam um número maior de ouvintes, por quaisquer razões que sejam, e depois elas ganham mais peso, mas não é por isso que elas são necessariamente melhores, ou representam uma geração, ou representam qualquer coisa. E também nem nos cabe a nós fazer esse tipo de afirmações, não é? Mas somos mais uma banda que contribui com uma série de outras bandas para aquilo que se chama hoje a música portuguesa, que é, felizmente, altamente variada e há imenso para onde escolher, onde se calhar há alguns anos, por exemplo, nos anos 90, não existiria tanto isso. A música portuguesa era muito focada, por exemplo, para o punk, e hoje em dia o leque abriu-se bastante, há uma variedade enorme de música, há imensos cantautores, pronto, há eu lhe chamaria uma vaga nova, acho que há só uma maior abertura musical, o que é interessantíssimo, há imenso para onde escolher. Há alguma banda, algum cantautor, como disseste, que vocês sejam amigos e vejam o futuro do... Sim, sem dúvida, aqui a minha opinião é um bocadinho biased, porque um deles está na minha editora, na Cucamonga, mas por exemplo o Luís Vero, gosto muito do M, gosto muito, pronto, mas isso, aqui estou a falar de uma pessoa que eu gosto, para além de gostar, é uma pessoa que eu admiro imenso, que acho que é provavelmente das pessoas mais brilhantes a fazer música em Portugal, o B Fachada, por exemplo, que tenho o privilégio de conhecer, de já ter conhecido todas essas pessoas, e há imenso para onde escolher. Depois em Lisboa agora há imensas editoras de miúdos a começarem com 17, 18 anos, por exemplo, a Chita, depois tens as bandas todas da Cafetra, tens as Pega Monstro, tens, sei lá, depois tens alguns que também já estão aí há mais algum tempo, por exemplo o Benjamin, sei lá, tantas bandas, até as próprias bandas da Amor Fúria, da Flor Caveira, também gosto delas todas. Há mesmo muito para onde escolher hoje em dia. Até lá os Cave Story, estou-me a lembrar de uma data delas. Sim, uma data de bandas. Agora, não sei até que ponto é que... E isto aqui é um lado que eu se calhar diria que é um bocadinho mais chato, que é, há imenso talento e eu sinto que há imensas coisas a acontecerem. Era ótimo que houvesse uma resposta positiva de concertos e abertura para essas bandas se poderem mostrar não só nas principais cidades, para se poderem mostrar, e é aí que eu acho que há um grande obstáculo à música portuguesa, que é muitas dessas bandas, por mais incríveis que sejam, e olham-se para as bandas e dizem isto é muito bom, elas não conseguem passar muitas vezes, e não é culpa delas e muitas vezes não é culpa de ninguém, é só por isso simplesmente não se pode obrigar ninguém a ouvir música, não se pode obrigar ninguém a dizer isto agora é isto que vocês têm de ouvir e é isto que se deve ouvir. Essas coisas não se controlam, por isso às vezes é uma questão só de sorte, de trabalhar muito e tudo mais, mas era ótimo que essas bandas conseguissem ter também algumas delas a oportunidade de crescerem ainda mais, e isso muitas vezes tem de ser exterior às próprias bandas, porque elas podem ensaiar todas as semanas, podem gravar todos os discos e depois era ótimo terem Se não tiver ninguém para ouvir, nunca vão... Sim, mas começa a haver também cada vez mais abertura, e é aí que eu acho que, por exemplo, algumas bandas, por exemplo, como a nossa, conseguem se calhar ajudar um bocadinho, porque acho que o estigma de cantar em português está completamente quebrado hoje em dia, e depois bandas como a nossa, que eu acho que surgem se calhar de um ramo um bocadinho mais de música alternativa, mas que felizmente conseguimos chegar, porque para nós é-nos indiferente a quem chegamos musicalmente, mas felizmente conseguimos chegar a um maior número de pessoas. E eu acho que já conheci muitas pessoas que começaram a ouvir-nos a nós e através de nós vão descobrir outra banda. Eu acho que aí se calhar nós podemos ajudar alguma coisa. Se calhar uma banda que começa a ser mais conhecida depois puxa
outras bandas, e nós também fazemos questão muitas vezes de trazer algumas bandas connosco em concertos também para tocarem. Isso é uma pergunta curiosa, uma questão curiosa, porque uma das perguntas que eu tinha era sobre o papel que vocês têm com os vossos fãs, o vosso contacto com os fãs, que pelo que vemos, pelo que as pessoas veem, é muito íntimo, vocês falam muito com os fãs. Sim, falamos e não falamos, quer dizer, eu acho que é uma coisa incrível. Eu pelo menos nunca achei que algum dia me fosse ver nessa situação de haver pessoas que querem genuinamente conhecer-nos ou quererem saber coisas sobre nós, ou eu não me via nada nessa posição, e foi uma coisa que já começou há alguns anos, porque eu acho que uma coisa que acontece com o Capitão Fausto é que somos uma banda que tem um conjunto de pessoas, de seguidores fiel, ou seja, não acontece, por exemplo, há um disco, as pessoas ouvem imenso e depois no segundo disco as pessoas já não ouvem. Normalmente vê-se nos concertos as mesmas pessoas que vão sempre aos nossos concertos e depois vão adicionando mais pessoas. E por isso, nesse sentido, acho que sempre fomos uma banda, desde o primeiro disco, que traz pessoas atrás, e isso naturalmente é uma ligação mais forte, porque são pessoas, a certa altura, dou por mim num festival e vejo lá um miúdo qualquer e digo, já te vi para aí 7 vezes ou 8 e falo, então estás bom. Mas pronto, também ao mesmo tempo não somos propriamente aquela banda que está sempre a perguntar o que é que vocês acham disto, ou queremos ter o máximo contacto com os nossos fãs, não é nada disso, mas sei lá, se vêm falar comigo eu respondo às pessoas da maneira de qualquer pergunta que elas queiram, não é? Mas também não somos propriamente uma banda que anda à procura desse contacto, de passatempos no Facebook e perguntas qual é a cor favorita do Domingos. Sim, não é nada disso, até porque não temos fãs para isso, não estamos a falar de uma coisa, ainda assim, se calhar um dia, mas não estamos a falar de uma bomba mediática, nem nada do género. São um grupo de pessoas que felizmente é cada vez mais alargado, que têm interesse. Eu acho que isso é uma coisa ótima em Portugal, e por exemplo para bandas como a nossa, porque eu acho que as bandas no futuro têm de ser feitas muito disso, porque muita da música que é feita não tem um alcance se calhar generalista, então bandas, por exemplo, eu acho que uma banda de exemplo disso são, por exemplo, os Mão Morta, de uma geração anterior, que nunca foi uma banda de mainstream, mas é uma banda de culto. Exato. E eu acho que em Portugal há muitas bandas que se vão aguentar no futuro por serem bandas de culto, acho eu. Tem uma Sim, porque pelo menos da música que se está a fazer, quer dizer, a não ser que estejamos a falar, por exemplo, de uns Dama, que aí sim é uma base sólida de fãs, aquela música altamente comercial e que tem aquele alcance absolutamente generalista. E depois, bandas mais da nossa, não diria género musical, mas da nossa vertente, eu diria que são bandas que se calhar no futuro se vão aguentar mais, não por ter esse alcance generalista, mas por serem fiéis com o público que vão construindo. Eu acho que é isso. Alvalade chama por vocês. É o fim da vossa adolescência? Não. Nunca vão deixar de ser adolescentes. O que acontece, o que eu já estou a começar a perceber quando saem os discos, é que há uma primeira pessoa que faz uma análise ao disco e depois é muito engraçado ver como toda a gente depois pega naquele bocado. Naturalmente, o Tomás, quando escreveu as letras, há ali uma série de questões pela qual todos nós passamos, sei lá, sair de casa, a decidir que vamos viver da música, que eu considero ainda hoje que é um risco, em Portugal principalmente. Não estamos a falar porque, por exemplo, eu tenho amigos meus, já conheci algumas pessoas de fora de Portugal, americanos, que têm bandas muito menos conhecidas do que a nossa, maioria bandas de clubes, e que fazem digressões pelos Estados Unidos, por isso. E conseguem se sustentar, e isto vem ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Em Portugal muitas vezes ainda falta um circuito para bandas mais pequenas para se conseguirem subsistir, e nós a solução que encontramos, para além da sorte, temos famílias que nos ajudaram, porque eu acho que se nós em 2011 decidíssemos ter só vivido da música, não tínhamos conseguido pagar uma renda, provavelmente, no princípio, e por isso tivemos todos de estudar e tirar cursos e todas essas coisas. Por isso, naturalmente, o disco e nesse momento tomámos a decisão de já acabámos de estudar, vamos só fazer isto das nossas vidas. Exato. E naturalmente isso incide um bocadinho nas letras do Tomás, acho eu, se calhar essa ansiedade de ter tomado um passo importante, mas eu acho que é sempre importante na vida, pelo menos é a maneira como eu vejo as coisas, há um lado de crescimento, e eu acho que o lado mais divertido é o que fica destes anos,
de não perder se calhar esse lado mais, esse apelo mais que está muito associado à juventude de impulso. Eu acho que isso na criação artística é importante, esse impulso de o não assentar, e a tendência é sempre que com a idade as pessoas vão assentando, vão ficando mais gordas e vão, pronto, essas coisas. E eu acho que para nós, pelo menos nós ainda continuamos com isso, e por isso é que eu digo que essa questão não é bem assim. Eu acho que é muito importante manter esse impulso da adolescência, que no fundo são as lições que se aprendem que ficam para a vida toda, esse impulso que eu acho que nós temos, por isso acaba e não acaba ao mesmo tempo, é para umas coisas, são fases. Qual foi a sensação que vocês sentiram quando ouviram a primeira música, uma música vossa, pela primeira vez na rádio? Então, é uma história gira, acho que nunca contámos esta história. Quem ouviu primeiro a nossa música na rádio foi uma grande amiga nossa, que é a Madalena, e ficou tão excitada, porque era do EP, né? Era do primeiro disco, e nós íamos tocar ao Music Box, uma cena que é o Offbeats, que era para apoiar bandas novas, iam lá tocar 4 músicas e depois davam uma entrevista para a SIC Radical, tinham lá um programa, e passava na Radar, se não me engano. E então passou música na Radar e ela estava tão excitada para ouvir que nos ligou, espetou-se e partiu o carro todo. E quando ela nos disse isto, eu lembro que nós estávamos à porta do Music Box e fomos a correr ver se apanhávamos o fim, porque havia, lá está, aquela coisa de te ouvires na rádio, claro, ver de excitadíssimos, é um conhecimento, claro. Não, claro. E lembro perfeitamente de ficar excitadíssimo. Agora, não me lembro depois disso, quando é que ouvi a seguir na rádio, não me lembro, por acaso não me lembro, mas sei que acho que a primeira rádio foi a Radar, onde nós tocámos, ou se calhar a Sudoeste MN na altura. Mas acho que foi na Radar, foi o Pedro Moreira Dias que passou a primeira vez, acho eu, e depois o Pedro Ramos, acho eu. Domingos, para finalizar, como é que descreverias a vossa música para um surdo? Assim, tinha de ser assim. Tinha de ser assim. Pronto, depois ele interpretará, claro, como quiser, mas eu fazia-lhe assim, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado eu, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao TVC. Estudantes. Para estudantes. TVAC.